informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. aqui tem informação. Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira é de predomínio de sol com poucas nuvens em grande parte da região. O céu fica com muitas nuvens em áreas de Minas Gerais, mas não há previsão de chuva. Durante a tarde, o tempo permanece ensolarado na maior parte do sudeste. No Espírito Santo e no litoral do Rio de Janeiro, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. À noite, céu com muitas nuvens em Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidade de chuvas isoladas no litoral capixaba e fluminense. No interior de São Paulo e Minas Gerais, o tempo segue sem previsão de chuva. Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para São Paulo e Belo Horizonte, com mínima de 15 graus. A máxima pode chegar a 29 graus em Belo Horizonte. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira na região norte é de céu parcialmente nublado na maior parte da região, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no Amazonas, Acre e Roraima. Durante a tarde, há aumento de nebulosidade no centro-oeste do Amazonas e em Roraima, com chuvas fortes em alguns pontos. No Pará, Amapá, Rondônia e Tocantins, o tempo permanece firme em grande parte, com sol e poucas nuvens. Durante a noite, as chuvas se intensificam no noroeste do Amazonas e Roraima. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19 graus em Rio Branco. Já a máxima está prevista para Palmas e Porto Velho, com 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, a previsão do tempo para a região sul é de possibilidade de pancadas de chuva no Paraná, Santa Catarina, Noroeste e Nordeste Gaúcho. Nas demais regiões do Rio Grande do Sul, há possibilidade de geada durante o dia. Durante a noite, as chuvas continuam em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, tempo encoberto. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 7 graus em Porto Alegre. A máxima também está prevista para Porto Alegre, com 17 graus. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira é de predomínio de sol com poucas nuvens em grande parte da região. O céu fica com muitas nuvens em áreas de Minas Gerais, mas não há previsão de chuva. Durante a tarde, o tempo permanece ensolarado na maior parte do sudeste. No Espírito Santo e no litoral do Rio de Janeiro, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. À noite, céu com muitas nuvens em Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidade de chuvas isoladas no litoral capixaba e fluminense. No interior de São Paulo e Minas Gerais, o tempo segue sem previsão de chuva. Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para São Paulo e Belo Horizonte, com mínima de 15 graus. A máxima pode chegar a 29 graus em Belo Horizonte. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Para esta terça-feira, a previsão do tempo para a região centro-oeste é de predomínio de sol com poucas nuvens na maior parte da região. Algumas áreas de Goiás e Mato Grosso variam entre muitas e poucas nuvens. Durante a tarde, em áreas do norte de Mato Grosso e Goiás, há possibilidade de chuvas isoladas, principalmente próximas à divisa com Tocantins. À noite, céu parcialmente nublado em Goiás e Mato Grosso com chuvas isoladas. No sul de Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas. O Distrito Federal fica com poucas nuvens e névoa seca. Entre as capitais, Campo Grande deve registrar a menor temperatura do dia, com a mínima prevista de 13 graus. Já a máxima pode atingir até 35 graus em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. O tarifácio imposto pelos Estados Unidos, que elevou em até 50% as tarifas sobre produtos brasileiros, já preocupa exportadores de diversos setores. Em Fraiburgo, no oeste de Santa Catarina, a Renar Móveis, que há mais de 50 anos fabrica móveis de madeira maciça, sentiu os primeiros impactos. O diretor da empresa, Roberto Frei, explica. Nós reduzimos as contratações, nós reduzimos um pouco o volume de produção e isso reflete, obviamente, em funcionários na cidade, em compra de insumos, em manutenção. Com certeza isso traz um reflexo para o município e para a região. Os Estados Unidos representam cerca de 40% das exportações da companhia. Parte dos clientes assumiu a tarifa, repassando os preços ao consumidor final, mas outros suspenderam pedidos. Para Frei, as medidas anunciadas pelo governo federal, reunidas no Plano Brasil Soberano, não atacam a raiz do problema. Isso aí só vai enforcar mais. As empresas que não têm o cliente, não têm a venda, só vão estar se enforcando cada vez mais. Então, eu não entendo que o crédito para aumentar endividamento ou alongar endividamento seja a solução. A solução seria o governo efetivamente sentar, negociar e expor. Usar mais fortemente técnicas de negociação. O Plano Brasil Soberano prevê 30 bilhões de reais em linhas de crédito para exportadores, prorrogação da suspensão de tributos e criação de uma Câmara Nacional para acompanhar o nível de emprego. Mas entidades empresariais dizem que o esforço diplomático deveria ser prioridade. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, lembra que cerca de 2.000 pequenas e médias exportadoras brasileiras, com vendas anuais de 500 milhões de dólares, estão em risco. Segundo o presidente Alfredo Cotait Neto, muitas podem encerrar as atividades se a sobretaxa for mantida. Reportagem Lívia Bess.
Ao menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídios e tentativas de feminicídio com arma de fogo entre janeiro e a primeira quinzena de agosto de 2025. Segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado, realizado em 57 municípios, o número representa um aumento de 45% em relação ao mesmo período de 2024. A região metropolitana do Recife lidera o ranking com 31% dos casos registrados. Foram contabilizadas 13 vítimas, 8 mortes e 5 pessoas feridas. No recorte equivalente do ano anterior, o total havia sido de 8 vítimas, sendo 6 mortes e 2 pessoas feridas. Na Grande Rio, o número de vítimas subiu de 7, 4 mortes e 3 feridas em 2024 para 10, 8 mortes e 2 feridas em 2025. Já em Salvador e na região metropolitana, os dados apontam o dobro de feminicídios em relação ao ano passado. O número de vítimas passou de 2 mortes e 2 pessoas feridas para 4 mortes. Por outro lado, os dados da Grande Belém indicam uma alteração na gravidade dos casos. 2 mortes em 2025, frente a 1 vítima ferida em 2024. Para o especialista internacional em segurança pública Leonardo Santana, a legislação brasileira representa um entrave estrutural que dificulta o enfrentamento efetivo da violência contra a mulher. Hoje ficou comprovado que o grande vilão que existe e que está nos aspectos estruturais e nos aspectos conjunturais é a própria legislação do Brasil no que se refere ao agressor, que normalmente está ligado à violência contra a mulher e, consequentemente, no feminicídio. Hoje nós temos uma legislação que não consegue impedir, não consegue mudar o comportamento desse agressor social. Santana defende que a campanha de prevenção da violência contra a mulher não deve ser responsabilidade exclusiva das instituições de segurança pública, mas sim fruto de uma mobilização ampla da sociedade. Deve haver uma informação massiva voltada para a mudança de comportamento, principalmente quando se fala de mulheres que são parte de uma primeira violência, de um crescendo de violência que começa com uma violência verbal, uma violência psicológica, logo depois passa para uma violência física. Em 2025, dos 29 casos de mulheres baleadas registrados, 76% não sobreviveram, um total de 22 mortes. A maioria das agressões foram cometidas por companheiros ou ex-companheiros, responsáveis por 86% dos casos. Com informações da Agência Brasil, reportagem Maria Clara. Há muitos anos, cientistas alertam sobre os prejuízos do aquecimento do planeta. No Brasil, pescadores já sentem diversos impactos no seu dia a dia. O aquecimento das águas, a migração das espécies nos oceanos e os eventos climáticos extremos vêm transformando a pesca em todas as regiões. Josana da Costa, pescadora de Óbidos, no Pará, conta que foi em 2023 que sentiu pela primeira vez os efeitos da emergência climática. O rio nunca tinha secado como secou, que você passava assim, andando, você passava caminhando, sem molhar os pés, porque não tinha água. E isso nunca tinha acontecido, porque houve vários lagos que secaram completamente. Outros que não secaram, mas que, como o aquecimento da água ficou muito quente, foram muitas toneladas de peixes que morreram. E aquela água que era o nosso consumo deixou de ser consumida porque não tinha condição de consumo humano. Então foi um impacto na economia, um impacto na saúde, no modo de ser, na tradição, foi um impacto total. No sul do país, pescadores enfrentam outros desafios, como ressacas frequentes que inviabilizam pescarias, além de quebras de safras importantes, como a do camarão e da tainha, gerando muitos prejuízos. Isso não é só a percepção de quem vive nos territórios pesqueiros de todo o litoral brasileiro. Os dados da 5ª edição da Auditoria da Pesca Brasil, publicada pela Oceana, revelam que o país não está preparado para enfrentar desafios como esses impostos pelas mudanças climáticas. Metade das pescarias estão sem monitoramento e há escassez de dados básicos como a quantidade de pescados que é produzida. Com isso, o planejamento para o enfrentamento de crises no setor pesqueiro fica impossibilitado, agravando ainda mais a situação daqueles que dependem da pesca como fonte de renda e alimento. O pesquisador e professor da Universidade Vale do Itajaí, a Univale, Rodrigo Santana, explica o impacto dessas mudanças. Hoje a gente já observa sinais de alterações climáticas, dos efeitos de alterações climáticas na atividade pesqueira. Alterações na composição de captura, que lá no passado tinham a predominância de espécies de águas mais frias, hoje já tem lá a predominância de espécies de águas mais quentes. O início de pensar na mudança, porque isso eu vou desde a atividade da remoção, da atividade de pesca lá,
até o consumidor. Hoje o consumidor está muito voltado ao grupo de espécies que ele normalmente está habituado a se alimentar. E é por isso que a pesca permanece consumindo, ou pescando, ou produzindo aqueles recursos. Em um cenário de alteração, quem consome tem que estar apto ali, aberto, né, a aceitar essas novas espécies. O estudo da Oceana também propõe um conjunto de ações estruturantes, como a aprovação do projeto de lei 4789 de 2024, que estabelece uma nova política para a atividade de pesca nacional baseada na ciência, na gestão sustentável dos recursos pesqueiros e no combate à pesca ilegal, dentre outras medidas. Sem políticas públicas voltadas para a adaptação climática, o relatório alerta: a atividade pesqueira e as comunidades que dela dependem podem ser impactadas de forma cada vez mais grave e frequente. Reportagem Libras. Uma em cada 4 empresas da indústria deverá enfrentar o desafio de realizar a transição de ao menos uma de suas lideranças para as gerações mais jovens nos próximos anos. Para apoiar esse projeto, o Instituto Evaldo Lodge criou a Jornada de Sucessão Empresarial, programa nacional que oferece conteúdo técnico, cases de sucesso e ferramentas de governança para empresários e herdeiros planejarem a continuidade dos negócios. Quem explica é Carolina Fausti, coordenadora de carreiras e educação executiva do IEL Nacional. A jornada ajuda as empresas a evoluírem para um modelo mais sólido e sustentável de famílias empresariais, ao incentivar práticas de governança, planejamento antecipado da sucessão e garantir aí uma profissionalização da gestão. Então, o programa promove reflexões muito estratégicas e oferece também ferramentas que estimulam essa separação muito clara entre o papel da família e da empresa, além de fortalecer uma visão de longo prazo. Além de palestras e workshops, a jornada também traz depoimentos de empresários que já passaram ou estão passando pelo processo de sucessão, mostrando na prática os desafios e aprendizados dessa transição. É o caso de Amanda Costa, CEO da Costa Real Laticínios, que participou da jornada em Recife e já põe em prática alguns dos ensinamentos que recebeu no primeiro módulo. A sucessão não é um momento tão exato assim onde existe a passada de bastão, onde o sucedido simplesmente sai, se afasta da empresa, o sucessor entra, começa a tomar todas as decisões e sentir todas as consequências, dessas decisões. Não é bem assim. Existe de fato uma jornada onde ambas as gerações têm que trabalhar juntas, têm que dividir conhecimentos, porque a gente precisa trabalhar junto com a geração mais velha, que traz a carga de toda a experiência, de uma vida vivida, de uma empresa construída. A jornada de sucessão empresarial já passou por estados como Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul e seguirá circulando pelo país, ajudando famílias empresárias a se prepararem para o futuro e garantindo a longevidade dos negócios. As empresas interessadas podem procurar os núcleos regionais do IEL em parceria com federações estaduais e colegiados de novos líderes para obter informações sobre inscrições e participação. Reportagem Lívia Braz, narração Marquesan Araújo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre gripe. A médica infectologista, doutora Maria Daniela Bergamasco, nos fala sobre a prevenção da gripe. Olá, ouvintes. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações, como a pneumonia. O vírus da gripe, que é o influenza, está em constante mudança. Isso significa que a gripe dos anos anteriores pode não ser causada pelo mesmo vírus que irá te causar gripe este ano. Daí a necessidade de vacinação todos os anos. Na fase de pandemia do coronavírus, a vacina tem outro papel importante. Ajuda a diferenciar pessoas com suspeita de gripe e de Covid-19. Quem foi vacinado para a gripe e tem sintomas respiratórios importantes deve ficar alerta porque a possibilidade de gripe fica menos provável e a de coronavírus aumenta. A vacina é recomendada a todos que não tenham contraindicações. Porém, é prioritária para os profissionais da área de saúde e as pessoas pertencentes aos grupos de risco para maior complicação. Além da vacina, você pode prevenir a gripe com cuidados com a transmissão, como evitar o contato com pessoas que estejam com sintomas gripais, utilizando máscara, higienizando frequentemente as mãos com água e sabão,
ou preparação alcoólica, evitando tocar olhos, boca e nariz, e cobrir a boca com lenço descartável ao espirrar ou tossir, descartá-lo em seguida e higienizar imediatamente as mãos. Dicas de saúde sobre os mais variados temas estão disponíveis no canal Doutor Ajuda no YouTube. Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda, acessando www.ajudasaude.com.br ou baixe o aplicativo Ajuda Saúde. Doutor Ajuda. Informações confiáveis em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, recomendou ao Ministério da Saúde que não adote no sistema público medicamentos como a liraglutida e a semaglutida, mais conhecidos como canetas emagrecedoras. O motivo principal é o alto impacto financeiro. O custo anual estimado seria de 8 bilhões de reais. Apesar da negativa, o governo destacou acordos firmados pela Fiocruz para produzir essas substâncias no Brasil, o que pode, no futuro, ampliar o acesso a versões genéricas e mais baratas desse tipo de medicamento. Vale lembrar que, desde junho, farmácias passaram a reter receitas desses remédios. A medida foi imposta pela Anvisa como forma de buscar frear o uso indiscriminado dessas substâncias, já que há registros de efeitos adversos quando eles são usados fora das indicações médicas. Entidades médicas defendem o controle para garantir que pacientes que realmente precisam não fiquem sem acesso aos remédios. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço médio das frutas registrou uma pequena alta em julho nas unidades da CEAGESP, a central de abastecimento do estado de São Paulo. Ela foi de 0,34%. Porém, itens como pitaia e ameixa importada ficaram 109% e 43% mais caros, consequência da oferta menor durante a entre-safra. Já entre as frutas que tiveram queda de preço, destaque para manga-morango, maracujá e laranja-pira. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Mais famílias estão pagando aluguel no Brasil. Entre 2016 e 2024, mais de 5 milhões de famílias passaram a pagar aluguel. É o que mostram os dados recém-divulgados do IBGE. No ano passado, o Brasil tinha 77 milhões e 300 mil residências, sendo 23% delas alugadas. Em números brutos, são cerca de 17 milhões e 800 mil famílias vivendo de aluguel. Em 2016, para comparação, o número de domicílios alugados era de 12 milhões e 300 mil, ou seja, 5 milhões e 600 mil residências alugadas a mais entre um ano e outro. Ainda de acordo com os dados do IBGE, a maior parte dos domicílios do país, 61,6%, algo em torno de 47 milhões e 700 mil unidades eram próprias e já pagas no ano passado, e 6%, cerca de 47 milhões e 700 mil, eram próprias, porém em financiamento. O Instituto aponta que, de 2016 para 2024, houve uma redução contínua de domicílios próprios, principalmente entre os já pagos, cujo percentual caiu de 66,8% para 61,6%. Da Rádio 2, Milena Abreu. O preço do frango voltou a cair nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que o quilo do animal congelado ou resfriado, que nas semanas anteriores chegou a ser cotado acima dos R$ 7,40, agora é vendido abaixo de R$ 7,30. A explicação é simples: a redução da demanda na segunda metade do mês, quando a população já gastou a maior parte do salário que recebeu no dia 5 e passa a cortar gastos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Jovens negros são as principais vítimas de mortes por violência e acidentes no Brasil. Eles representam 73% dos óbitos por causas externas no país. É o que revela uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Mortes por causas externas são aquelas que não têm ligação com doenças naturais. Segundo o estudo, os homens jovens são os que mais morrem. Porém, as mulheres jovens são as principais vítimas de agressão no Brasil. Além disso, jovens com deficiência representam 1 em cada 5 notificações de violência no Sistema Único de Saúde. Para o levantamento foram utilizadas as bases do SUS e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022 e 2023. No período, agressões foram responsáveis pela maioria das mortes na juventude, tanto de homens quanto de mulheres, um total de 48,1%. Na sequência, vem acidente de trânsito, seguido de lesões autoprovocadas voluntariamente. Por raça, os jovens pretos e pardos representam mais da metade das vítimas notificadas. No geral, entre o sexo masculino, a taxa de mortalidade é 8 vezes maior do que entre as mulheres jovens. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Genéricos ou similares de Ozempic vão ter prioridade na análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa publicou um edital de chamamento com a definição das empresas que pediram registro de remédios à base de semaglutida e que terão prioridade. Esse é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, mas também estão na lista remédios com liraglutida do Saxenda. São medicamentos usados para diabetes e obesidade. No caso da liraglutida, a patente foi encerrada em março e a do Ozempic termina em março do ano que vem. A comercialização de novas versões só pode ocorrer após o término da patente. Por isso, a Anvisa quer acelerar a análise dos produtos para garantir o abastecimento no mercado nacional. O Ministério da Saúde destacou que quer internalizar as tecnologias para a fabricação própria. A proposta da pasta é que o Brasil produza 70% da necessidade nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos. Hoje, esse índice está em 42%. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A produção brasileira de ovos de galinha cresceu com força no segundo trimestre, ou seja, entre os meses de abril e junho. Dados do IBGE apontam um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado, para nada menos que 1,220 bilhão de dúzias. Sem esquecer que em 2024 o Brasil registrou sua maior produção de ovos em todos os tempos, com quase 5 bilhões de dúzias. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Primeira edição do exame que vai avaliar os cursos de medicina chega a 105 mil inscritos. Desse total, 96.635 participantes estão confirmados após o pagamento da taxa. Quase 40 mil são estudantes que concluem medicina este ano. A participação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica é obrigatória. O ENAMED vai ser anual. O objetivo é analisar e monitorar a qualidade dos cursos de medicina nos próximos anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a maioria dos candidatos já são formados em medicina. Nesse caso, o interesse dos participantes é usar o resultado da prova para concorrer nos processos seletivos de residência médica de acesso direto no Exame Nacional de Residência. O ENAMED será aplicado em 19 de outubro em 225 municípios. Os conteúdos que serão abordados são ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade e saúde coletiva e saúde mental. Da Rádio 2, Fabiola Altran. De cada 10 casas no país, 3 ainda não estão ligadas à rede geral de esgoto. É o que mostra a PNAD contínua do IBGE. De acordo com a pesquisa, em 2024, 70,4% dos domicílios
tinham esse tipo de conexão, número que inclui também fossas sépticas ligadas à rede. O percentual considera a média nacional, mas recorte por região evidencia as desigualdades. Enquanto no Sudeste, mais de 90% dos lares têm acesso, no Norte o índice cai para 31,2% e no Nordeste para 51,1%. Em alguns estados, como Piauí e Amapá, menos de 20% das casas estão conectadas à rede de esgoto. Os dados do IBGE mostram também que no ano passado, 86,3% das casas recebiam água pela rede geral, embora nem sempre a água chegue todo dia. Em Pernambuco e no Acre, por exemplo, menos da metade dos lares tem fornecimento diário. Vale destacar também que 87 de cada 100 residências do país contam com coleta regular de lixo, mas em cerca de 6% dos lares, o lixo é queimado. A prática é vista especialmente no Norte e no Nordeste, regiões onde a parcela de residências que colocam fogo no lixo é de 14,4% e 13,1% respectivamente, ou seja, mais que o dobro da média nacional. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do frango voltou a cair nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que o quilo do animal congelado ou resfriado, que nas semanas anteriores chegou a ser cotado acima dos R$ 7,40, agora é vendido abaixo de R$ 7,30. A explicação é simples: a redução da demanda na segunda metade do mês, quando a população já gastou a maior parte do salário que recebeu no dia 5 e passa a cortar gastos. A produção brasileira de ovos de galinha cresceu com força no segundo trimestre, ou seja, entre os meses de abril e junho. Dados do IBGE apontam um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado, para nada menos que 1,220 bilhão de dúzias. Sem esquecer que em 2024 o Brasil registrou sua maior produção de ovos em todos os tempos, com quase 5 bilhões de dúzias. O preço médio das frutas registrou uma pequena alta em julho nas unidades da CEAGESP, a central de abastecimento do estado de São Paulo. Ela foi de 0,34%, porém itens como pitaia e ameixa importada ficaram 109% e 43% mais caros, consequência da oferta menor durante a entre-safra. Já entre as frutas que tiveram queda de preço, destaque para manga, morango, maracujá e laranja-pira. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Ministro Flávio Dino, do STF, determina que a Polícia Federal investigue possíveis irregularidades de emendas parlamentares. Os valores chegam a quase 700 milhões de reais em repasses da União. No alvo, as chamadas emendas PIX, aprovadas entre 2020 e 2024. Texto da reforma administrativa da Câmara pode incluir uma proposta para proibir a aposentadoria compulsória aplicada como forma de punição a juízes. A ideia é que esses profissionais sejam demitidos. Governos federal, estaduais e municipais vão poder comprar alimentos que deixaram de ser exportados por causa do tarifaço dos Estados Unidos. A medida elimina a necessidade de licitação e os produtores terão que comprovar que foram afetados pela taxação. Técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira para as próximas partidas das eliminatórias da Copa. Sem Neymar e com Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Joelinton, Paquetá, João Pedro, Caio Jorge e Luiz Henrique como novidades. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã no dia 4 de setembro e a Bolívia fora de casa no dia 9. Após vencer Uruguai e Bahamas na Copa América Masculina de Basquete, Brasil entra em quadra hoje às 10h10 da noite contra os Estados Unidos.
Da Rádio 2, Fabiola Altran. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. O seu novo lar no litoral está chegando. O condomínio Clóvis Lamartine vem aí para ser o novo refúgio na praia de Cotovelo. Localizado a 500 metros da praia e cercado de praticidade, o condomínio vai contar com apartamentos de 1 ou 2 quartos, além de estacionamento, academia e churrasqueira. E tem padaria, supermercado, restaurante, ponto de ônibus e acesso fácil para Pirangi. As obras já estão em ritmo avançado, com a qualidade da construtora Lamartine. E as vendas estão previstas para setembro. E o melhor, você pode financiar direto com a construtora, com um precinho imbatível. Quer garantir o seu apartamento no condomínio Clóvis Lamartine? Fale agora mesmo com o corretor Walter Alves. 849-9974-5130. Condomínio Clóvis Lamartine. Seu refúgio em Cotovelo. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver.
84 3213 2881. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Terça-feira, 26 de agosto de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um tempo depois de derrubar a regra que obrigava empresas de telemarketing a usarem o prefixo 0303, como anunciamos aqui, a Anatel explicou a decisão. Segundo a agência, hoje existem formas mais eficazes de combater ligações abusivas, como o sistema de autenticação das chamadas, que dá mais segurança ao consumidor. A mudança foi aprovada pelo Conselho Diretor no dia 7, após pedidos de empresas de telecom, telemarketing e até entidades como a Legião da Boa Vontade. Com a nova regra, grandes empresas que fazem mais de 500 mil ligações por mês terão 90 dias para se adaptar ao sistema. A ideia é garantir mais transparência para quem recebe as chamadas, mostrando não só o número real, mas também o nome e até a logomarca da empresa responsável. Esse protocolo dificulta o mascaramento de números e amplia o bloqueio de ligações irregulares. A agência garante que a medida cobre 50% das ligações da rede, bem mais do que os 10% que eram alcançados com o 0303. Segundo a Anatel, o foco agora é reduzir chamadas abusivas e proteger de vez o consumidor. Torçamos para que isso aconteça. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora, nesta terça-feira, hoje, dia 26 de agosto de 2025. Por aqui é o Kleber Salles. E o treinador Carlo Ancelotti divulgou ontem sua segunda lista de convocados para a seleção brasileira, visando a reta final das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorreu na sede da CBF no Rio de Janeiro. O Brasil chega à última rodada na terceira colocação da tabela, com 25 pontos e com a vaga para o Mundial garantida após vencer o Paraguai. No dia 4 de setembro, a seleção brasileira recebe o Chile às 9h30 da noite no Maracanã. Por fim, o último compromisso é contra a Bolívia no dia 9 de setembro, às 8h30 da noite em El Alto. Vamos ver então os nomes aqui que foram convocados ontem pelo Ancelotti, né? Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Alexandro do Lille, Alexandro do Flamengo, né? Alessandro do Lille, Alexandro do Flamengo, o Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley, do Roma. Meio-campistas: André Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Lucas Paquetá do West Ham. E atacantes: Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Chelsea, Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha do Barcelona e Richarlison do Tottenham. Eu sou Kleber Salles e esse foi o nosso Radar Esportivo, que volta a qualquer momento no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor.
Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor nesta terça-feira, hoje dia 26 de agosto de 2025, e a Carla Mendes do Rio de Janeiro fez uma compra online, mas o produto chegou diferente do que estava no site. Ela pergunta se pode devolver. Olha, Carla, pode devolver sim, viu? O artigo 49 do CDC garante ao consumidor o direito de arrependimento em até 7 dias para compras feitas fora do estabelecimento físico, como pela internet. Além disso, como o produto veio diferente do anunciado, há descumprimento de oferta, o que também dá direito à devolução ou substituição imediata, conforme o artigo 35, tá bom? Obrigado pela sua participação, viu, Carla? E a gente aguarda, né, retorno aí para saber se deu tudo certo, né? Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor, que volta já já. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Como é que estão as dívidas aí, gente? E as economias? Vamos colocar isso em ordem? Vamos lá, sempre tem dica financeira para você aqui no rádio. Crie metas e objetivos financeiros. Já fez isso? Vamos falar sobre o assunto. Para cada situação, há necessidade de se criar metas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Após analisar a sua situação financeira, defina objetivos que você deseja alcançar, como construir um patrimônio, juntar dinheiro para a aposentadoria, comprar um imóvel, pagar dívidas, entre outras coisas, né? E para alcançar cada um desses objetivos, crie metas. Se você pretende comprar um imóvel, pode guardar determinada quantia todo mês até alcançar esse valor. Também é importante ter controle na hora de comprar produtos ou adquirir serviços para que os gastos não ultrapassem os seus ganhos. E para fazer isso, coloque como meta gastar apenas o que estiver dentro do seu orçamento mensal, sem se esquecer de reservar uma parcela para compor a sua reserva financeira, investir e também guardar para os seus objetivos. Beleza? Vamos lá que daqui a pouco a gente está aí, podendo investir muito o nosso dinheirinho. Que beleza! Dicas de economia. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Em um mundo acelerado, desacelerar se torna uma necessidade vital. A importância de tirar um tempo para desacelerar da rotina é imensurável. Quando estamos constantemente correndo, perdemos a conexão com nós mesmos e também com o presente. Desacelerar nos permite reconectar com os nossos sentimentos, pensamentos e necessidades, além de nos proporcionar momentos de descanso e recuperação. Ao desacelerar, podemos apreciar as pequenas coisas da vida, encontrar alegria nas pausas e cultivar nosso bem-estar mental e emocional. Portanto, reserve um tempo para desacelerar, respire fundo e permita-se viver no ritmo que é melhor para você. Apreciar cada momento sem pressa é a chave para uma vida mais equilibrada e plena. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Não deixe seu cãozinho muito tempo só. Como acontece com as pessoas, os animais também não gostam de ficar sozinhos. Se o seu pet fica muito tempo sem ninguém, procure uma companhia para ele, mesmo que seja um cuidador de cães. Sempre que possível, leve a um centro de treinamento ou uma creche de animais, para que ele tenha o tempo e a atenção que você não consegue oferecer. Porém, não se esqueça de que seu pet vê em você uma família e que sua felicidade está no relacionamento que você mantém com ele. Você ouviu Mundo Pet. Agora no seu rádio, Na Estrada, seu guia de turismo com Daniel Bitelo. Olá, viajantes, tudo certo? É hora de Na Estrada, dicas de viagens para você ouvinte da sua rádio preferida. Na Estrada de hoje, que vai até Irati, no Paraná. Está a cerca de 160 quilômetros da capital Curitiba, na região centro-sul do estado, conforme dizem os habitantes, embora esteja oficialmente na região sudeste do Paraná, conforme as mesorregiões estabelecidas pelo IBGE.
A população é formada pela mescla de diferentes etnias, especialmente poloneses e ucranianos, que buscam manter costumes e tradições de seus ascendentes, o que torna a cidade bastante agradável. Está em Irati a maior imagem de Nossa Senhora das Graças do mundo, com 22 metros de altura. Passam pela cidade a BR-277, que corta todo o estado de leste a oeste, de Porto de Paranaguá a Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai, e a BR-153, que corta o país de norte a sul. O município teve sua origem na vila de Cobalzinho, quando os trilhos da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul passaram pela vila, e ali foi instalada uma estação ferroviária que recebeu o nome de Irati. Isso fez a vila crescer e se tornar importante posteriormente. O nome Cobalzinho acabou sendo lentamente esquecido, ficando a vila conhecida apenas pelo nome de estação ferroviária. O turismo, a romaria e via sacra no distrito de Itapará, Teatro da Paixão de Cristo, Festa Polonesa, Feira do Quibe, Rodeio de Irati, Festa de São Cristóvão, Festa das Nações, são algumas de todas as atrações e as festas que acontecem em Irati. Na estrada de hoje, fica por aqui. Tchau, viajantes! Você ouviu Na Estrada, seu guia de turismo, de volta a qualquer momento aqui na sua rádio. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. 7h52, 7h52. Muito bom dia, você está no nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje 26 de agosto, ano de 2025. E vamos juntos, sempre levando até você o melhor da informação. Informação de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Na manhã desta terça-feira, seca já compromete colheita, pastos e agricultura familiar em 61 cidades do Rio Grande do Norte. A seca já compromete colheitas, pastagens e a renda de famílias rurais no Rio Grande do Norte, onde 61 cidades enfrentam situação grave. Diante do cenário, o governo avalia decretar emergência, enquanto prefeituras relatam gastos de pelo menos 300 mil em ações, com abastecimento por carros-pipa, abertura de barreiros e perfuração de poços. Um dos municípios mais afetados pela seca no estado é Luiz Gomes, no Alto Oeste Potiguar. A cidade é uma das 21 que estão em rodízio de abastecimento em 2025, segundo dados da Companhia de Águas e Esgotos do RN. Desde março, o município decretou emergência junto ao governo federal. Gás natural do Rio Grande do Norte é o mais caro do Nordeste e preocupa motoristas. O Rio Grande do Norte aparece com o maior preço médio ponderado ao consumidor final do gás natural veicular, o GNV, entre os estados do Nordeste e em nível nacional, abaixo apenas do Distrito Federal, que é de R$ 6,78. De acordo com tabela divulgada no dia de ontem pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, o valor de referência do combustível em território potiguar será de R$ 5,14 por metro cúbico a partir de 1º de setembro. O levantamento considera os dados enviados pelos próprios estados ao Ministério da Fazenda e serve de base para o cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, impactando diretamente no valor repassado ao consumidor. Polícia Rodoviária Federal realiza terceiro leilão de veículos retidos em 2025 com 258 lotes disponíveis para arremate. A Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte vai leiloar 258 veículos distribuídos em 123 lotes classificados como conservados e 135 lotes de sucatas. Estes números podem sofrer alterações até a data do leilão. O evento, que representa o terceiro leilão de veículos retidos do ano de 2025,
será realizado de forma totalmente online por meio do site oficial do leiloeiro. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta terça-feira, e você confere agora o tempo para hoje. É de nuvens com chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A mínima para hoje 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 66 e a máxima de 91%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, terça-feira, Natal, amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17 horas e 22 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 5h44 e a seguinte pré-mar às 17 horas e 57 minutos. A única baixa-mar será às 11h47. O nível da água está subindo neste momento, ficam 12 minutos para a pré-mar. Teremos 12 horas de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 22 minutos. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua alegria, Mônica Ferreira. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, ouvintes da amada Rádio Mar e Campo. Bom dia, mulher atual. Bom dia, aniversariantes. Olha, celebrar aniversários é importante, porque reforça laços sociais, aumenta a autoestima e cria memórias afetivas, além de ser um momento para refletir sobre o crescimento, expressar gratidão e reconhecer a importância da pessoa. As celebrações funcionam como ritos de passagem, ensinam sobre o tempo e o ciclo da vida, fortalecem a identidade e o pertencimento e promovem a interação social, que é fundamental para o bem-estar. Para crianças, desenvolvimento da autoestima, a festa faz a criança sentir-se valorizada, importante e amada e contribui para uma autoestima saudável. Criação de memórias afetivas são lembranças de aniversários que ficam guardadas na memória e são importantes para a formação emocional da criança. Rito de passagem. O aniversário ajuda a criança a entender o passado, o tempo, o conceito de crescimento e o ciclo da vida. Fortalecimento de vínculos. A celebração reúne familiares e amigos, reforçando laços e o senso de pertencimento. Para todas as idades, né? Reflexão e gratidão. É um momento para refletir sobre o ano que passou, celebrar conquistas e expressar gratidão pela vida e pelas pessoas importantes. Sobre a interação social. Aniversários, eles incentivam a interação e o convívio social, o que é crucial para o bem-estar e a saúde mental, combatendo a solidão e o estresse. Fortalecimento da identidade. A celebração reforça o senso de identidade pessoal, marcando o tempo e o passar dos marcos da vida. Tradição e cultura. Celebrar aniversários é uma tradição cultural que une pessoas e transmite valores de geração para geração. Então, meus amores, vamos ser felizes? Celebrar a vida, os aniversários, as mudanças nos ciclos da vida, a prosperidade, a superação das etapas e de tudo de bom que vier nos nossos lindos dias. Parabéns a todos que fazem aniversário hoje, de todas as naturezas. Celebrem com bolo, sem bolo, com passeios, champanhe, chá, café, o que vocês tiverem. Com o que você tiver, e relembre que precisamos nos amar e amar o nosso próximo, é o objetivo maior. Vida longa! E agora é com você, Marcílio. Obrigado, Mônica, e até a próxima. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Bom dia, amigo ouvinte, internauta. Você que já está ligadinho, conectado aqui no Jornal da Maricampo, nesta terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. Estamos chegando, meu amigo Marcílio Dantas,
mais uma vez para trazermos notícias do futebol potiguar aqui no nosso Jornal Maricampo. Antes de começar o nosso noticiário, Marcílio, gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes internautas, pois no jornal de ontem, durante a nossa participação, tivemos um probleminha de falta de energia elétrica em nossos estúdios e devido a isto, a nossa participação não pôde ser concluída. Mas não tem nada não, já estamos de volta. Hoje, se Deus quiser, não acontecerá problema nenhum e nós estamos aqui mais uma vez para destacarmos o futebol potiguar aqui no Jornal da Maricampo. Imprevistos acontecem, a informação foi dada. Vamos às notícias, meu caro Marcílio Dantas. Vamos começar falando do ABC, Marcílio. O ABC está em situação dificílima na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Após mais um empate no último sábado lá na Arena Pernambuco, diante do rebaixado Retrô por 1-1, agora o ABC, infelizmente, não depende mais de si para permanecer na Série C em 2026. Para que isto aconteça, o Alvinegro de Ponta Negra precisará vencer o seu compromisso no próximo sábado no estádio Frasqueirão, diante do Itabaiana, e ainda torcer por uma derrota da equipe do Anápolis, jogando em seus domínios no estádio Júnior Duarte, diante do Botafogo da Paraíba. Só desta maneira o ABC permanecerá na Série C para o ano de 2026. Para vocês terem uma ideia, amigos ouvintes internautas, olha a campanha do ABC. Até o presente momento, 18 partidas, 2 vitórias somente, 12 empates, já contando com o empate do último sábado, e 4 derrotas. Uma campanha pífia, uma campanha decepcionante da equipe do ABC. Mas ainda existem esperanças. Precisa acontecer isso que eu mencionei anteriormente. O ABC vencer o Itabaiana jogando em casa, coisa que não conseguiu fazer durante todo o campeonato, precisará conseguir sábado que vem no Frasqueirão. E ainda torcer por uma derrota do Anápolis diante do Botafogo da Paraíba. Botafogo que é treinado pelo ex-técnico abecedista, o Evaristo Pisa. Só assim, Marcílio, o ABC permanecerá na Série C para o ano de 2026. A diretoria alvinegra reclamou bastante do árbitro do jogo contra o Retrô, alegando que deixaram de ser marcados 2 penalidades em favor do ABC. A comissão de arbitragem da CBF já afastou o árbitro maranhense por esta fraca atuação no compromisso envolvendo Retrô e ABC. Mas isso não elimina os erros da equipe alvinegra. O ABC perdeu muitos gols mesmo, e isto já vem acontecendo desde o começo do campeonato. Porém, não adianta mais chorar o leite derramado, Marcílio. Agora é pensar no jogo contra o Itabaiana, que também precisa escapar do rebaixamento, precisa vencer para não cair e ainda torcer para a derrota do Anápolis. Aí sim o ABC terminará o ano e permanecerá na Série C para 2026. Foi um ano triste, lamentável para a equipe abecedista de Ponta Negra, meu caro Marcílio Dantas. E o América, hein? O América já está se preparando para o primeiro confronto decisivo, o confronto do acesso diante do Santa Cruz de Recife, partida válida pelas quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. A primeira partida ocorrerá no próximo final de semana. Amanhã divulgaremos a data do confronto envolvendo Santa Cruz e América de Natal. Já sabemos que o primeiro jogo ocorrerá em solo pernambucano, ou no Estádio Arruda ou na Arena Pernambuco. E o jogo da volta aqui na Arena das Dunas, já que o América terminou toda a fase da Série D com melhor campanha do que o Santa Cruz. O América foi o 4º colocado e o Santa Cruz foi o 5º. Por isso que o nosso representante tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa aqui no Arena das Dunas. Para este confronto contra o Santa Cruz de Recife, o técnico Gerson Guzmão talvez não contará com o lateral esquerdo Davi Gabriel. Ele foi substituído no decorrer da partida contra o Imperatriz domingo passado e é dúvida para o confronto contra os pernambucanos. Com relação à equipe do Santa Cruz, o destaque principal da equipe pernambucana
é o atacante Thiago Galhardo e o goleiro Rock Kennedy. Ele tem se destacado bastante nestas fases de mata-mata. Olha aí, Marcílio Dantas, no confronto contra o Sergipe, onde o Santa Cruz se classificou nos pênaltis, o Rock Kennedy pegou 3 penalidades. E no jogo do último domingo contra o Altos, onde também o Santa Cruz se classificou nos pênaltis, o goleiro da Cobra Coral repetiu a dose, pegou mais 3 pênaltis e garantiu a classificação do Santa Cruz para as quartas de finais. Por isso, América, preste muita atenção caso a classificação seja decidida através dos tiros livres da marca do pênalti, porque o goleiro Rock Kennedy do Santa Cruz é pegador de pênalti. A torcida americana está de parabéns, Marcílio, proporcionou um público de 21.866 espectadores que proporcionaram uma renda superior a R$500 mil. No confronto contra o Santa Cruz, será esperado um público de 30 mil espectadores, a lotação máxima da Arena das Dunas. E também teremos uma grande presença de público do torcedor do Santa Cruz. Então, Marcílio, confronto decisivo, o clássico nordestino, América e Santa Cruz e América. Só um passará para a Série C em 2026. Aquele que foi eliminado permanecerá no calabouço da Série D no ano que vem. Esperamos que o América consiga a tão sonhada classificação esta que vem sendo acreditada pela torcida que comparece a cada jogo incentivando a equipe americana. Vamos torcer, vamos esperar que o América faça 2 boas partidas e ao final de ambas consiga a classificação para a Série C em 2026. Meu caro Marcílio Dantas, foram as informações do esporte nesta manhã de terça-feira aqui no Jornal da Maricampo, mas prometemos voltar amanhã, quarta, trazendo tudo mesmo do futebol do estado do Rio Grande do Norte. Foi Aníbal Luiz, o repórter, aquele que sabe o que diz, o comunicador de visão, com notícias do futebol potiguar para o Jornal da Maricampo. Bom dia a todos, fica com Deus. Até amanhã, meu caro Marcílio Dantas. Tchau. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim, pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Divalins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o Trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, Grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá delícia mesmo esse café de hoje, desta terça-feira. Ontem não tivemos o café, né, devido à falta de energia elétrica aqui nos nossos estúdios, mas
Hoje vamos ter o café na íntegra. O que é o café hoje, hein? O que é o café, meu amigo Marcos Brito? Sério, não acredito. Pedro Abacateiro, não ria, não. Não ria, não. Hoje, cafezinho no Capricho tem carne moída e tripa com muito cuscuz e ainda cafezinho no Capricho. Homem pra gostar de cuscuz. Fazer igual outro. Sebastião, tem cuscuz! Homem pra gostar de muito cuscuz. E aí, quantos pratos de cuscuz vai derrubar hoje, Marcos Brito? Não acredito. 3 pratos de cuscuz. Cuidado para não se engasgar, meu amigo. Quem vai querer cuscuz com carne moída e tripa frita? Elizabeth lá em Macaé que gosta. Cuidado para não se engasgar. Alô, Valquíria, vem aí, olha aí, ó. Cuscuzinho no Capricho. É tripa aí. Carne moída. E a criançada gosta, viu? A criançada gosta. Alô, Valéria. Eu acho que essa é a risada da Valéria. Essa turma não tem jeito, Marcos. Essa turma não deixa você quieto. Meu amigo Ricardo Fernandes. Vamos de tripa assada, Ricardo. Essa turma é demais. Pensamento do dia. Que nesse novo dia possamos recomeçar com o coração repleto de fé, amor, bondade, perseverança e gratidão a Deus pelo dom da vida. Que a nossa fé seja o nosso alicerce, caso algo venha tentar tirar a nossa paz. E que os nossos caminhos sejam iluminados por Deus para alcançarmos os nossos objetivos com sucesso. Quem caminha com Deus sempre tem a certeza de que tudo vai dar certo, pois Ele é a melhor companhia e nos carrega nos braços quando nos sentimos frágeis. Forte abraço e amanhã, quarta-feira, estaremos de volta em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.